E aí, pessoal, tudo bem? Vamos então retomar o nosso conteúdo. Essa aula ela vai ser dedicada ao direito na Idade Média. Por quê? Porque presencialmente nós trabalhamos a perspectiva clássica do direito, trabalhamos o direito grego, trabalhamos Grécia, né, na perspectiva clássica, trabalhamos o direito romano. O direito romano, inclusive, fomos além, né? Fomos até o Corpus Iuris Civilis, para que vocês pudessem ter uma ideia bem global. E agora vamos trabalhar o direito na Idade Média. E aí eu quero reforçar com vocês uma informação que eu já tinha dado em aula, né? Que quando eu falo no direito na Idade Média, eu estou me referindo a uma Idade Média que ocorreu, né, num formato que ocorreu na Europa Ocidental. Por quê? Porque em outras regiões do mundo, do globo terrestre, a Idade Média, ela não se desenhou como ela se desenhou na Europa Ocidental, né? Então, nós não vimos esse fenômeno do feudalismo, né? Isso aconteceu na Europa Ocidental. Então, claro, por isso que nós estudamos ali o direito romano separado, para que vocês possam compreender que a Idade Média e a manifestação do direito na Idade Média, essa Idade Média desenhada pelo feudalismo, ela acontece numa região muito específica da Europa, né? E não em todo o território europeu, muito menos na Ásia e no Oriente, tá? São fenômenos isolados. Então, feitas essas considerações, vamos iniciar aqui como de praxe, né? Com uma linha do tempo, inclusive colocando Roma em perspectiva, para que a gente possa relembrar então um pouquinho do conteúdo já trabalhado e onde vamos agora nos situar historicamente, tá? Então, quando a gente estudou Roma, o que nós vimos? Que Roma foi fundada em 753 a.C., e que inicialmente Roma inicia com uma formação política chamada de realeza, tá? Em 509 a.C., ela se transforma em república e depois em império, né? Depois de né, da virada, né, depois de Cristo, ela se transforma num império e assim vai por muitos séculos, tá? Pois então, nós temos ali a Lei das 12 Tábuas, né, um marco importante do direito romano, que a gente até olhou em sala de aula algumas traduções que foram possíveis de se fazer, né, da Lei das 12 Tábuas, o Principado de Augusto, e vimos que o Império Romano, ele teve uma fase em que caracterizado o Alto Império e depois o Baixo Império, né? E que em 395 depois de Cristo, o Império Romano, ele se cinde, né? Ele se divide em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. E que logo depois dessa divisão, 50 anos depois dessa divisão, o Império Romano Ocidental, ele cai. Então, temos a queda do Império Romano Ocidental. E por que é importante para a gente gravar essa data, né? Esse evento histórico da queda do Império Romano do Ocidente? Porque é aqui, em 476 depois de Cristo, que nós consideramos que tenha início a Idade Média na Europa Ocidental. Então, cai o Império Romano do Ocidente e, ao mesmo tempo em que ele cai, tem início uma nova fase político-econômico na Europa Ocidental, né? Que é a Idade Média, tá? E a Idade Média, então, ela
vai até a queda do Império Romano do Oriente, né? Quando a sede do Império Romano do Oriente, que era Constantinopla, é assaltada e acaba caindo, tá? Então, a Idade Média, que nós chamamos também de período das trevas, ela vai da queda do Império Romano do Ocidente à queda do Império Romano do Oriente, tá? Então, é bom que vocês gravem bem essas informações. Quando a gente fala, então, em Idade Média e atribuímos ali uma data para fins de se situar, né, historicamente, nós dizemos que qualquer queda do Império Romano do Ocidente, em 476 depois de Cristo, tem início, então, uma nova composição, né? Um novo momento político, econômico e social no Ocidente. E por que eu digo no Ocidente, né? Que é justamente onde cai o Império Romano. Vejam que no Oriente, ou nos territórios em que o Império Romano Oriental ele se perpetua, nós temos dois grandes períodos, né? Que o primeiro período é o Império Bizantino, que foi do século V ao século XV, e o Império, ao mesmo tempo, né, concomitantemente, durante grande parte desse período, o Império Árabe. Houveram muitas disputas, inclusive, entre esses dois impérios, né, durante esse período. Enquanto que na Europa Ocidental, especialmente na França, na Espanha, na Alemanha, nós vimos uma outra manifestação que foi a Idade Média com o feudalismo. E a Idade Média, os historiadores, eles costumam fazer uma divisão em três fases, né? A Idade Média Alta, que vai do século IV ao século IX, o feudalismo, que vai do século IX ao século XI, como auge, né? E a Idade Média Baixa, que já inicia a transição para a Idade Moderna, que vai do século XI ao século XV e coincide com a queda do Império Romano do Oriente, né? Com o término do Império Bizantino, tá? Então, tenham em mente aí essas três fases do feudalismo para compreender, né, como é que, ou melhor dizendo, três fases da Idade Média, para compreender como se deram as manifestações políticos, econômicos e sociais nessas fases. Por quê? Porque isso tem um impacto direto, é claro, no direito, né? Ou na forma como a sociedade civil se organizou legalmente, juridicamente, durante, durante esses séculos, né? Foi um período de tempo bastante grande. Pois então, vamos falar um pouquinho da queda do Império Romano Ocidental para vocês conseguirem compreender qual é o impacto que isso gera, né, no desenvolvimento desse novo modelo social, tá? Então, nós temos ali o século III, que é o período do Baixo Império Romano, em que se deu uma desestruturação política, administrativa e econômica do império. Essa desestruturação, ela impacta também no declínio das conquistas territoriais, crise no sistema de escravismo, a corrupção nos costumes, e aí várias das províncias conquistadas e que pertenciam ao Império Romano começam a apresentar conflitos internos, né? Então, conflitos dentro da própria sociedade, mas conflitos externos também, né? Conflitos com
com outras cidades, né, com outras províncias que também vinham buscando a sua liberdade. E cada vez que uma dessas províncias se desagarrava do império, isso acabava reduzindo a arrecadação de tributos e diminuía também a produção agrícola que estava disponível para todo o território do império, causando uma crise econômica, né? Nesse período começa também o que nós chamamos de ruralização da economia. Então, a população urbana começa a migrar para grandes latifúndios, justamente em razão do empobrecimento das cidades e da violência, né, que se começa a se desenvolver nas cidades, nas províncias, tá? Como resultado, o que nós tivemos? Primeiro, o desaparecimento de diversas cidades. E, em segundo lugar, um declínio das atividades comerciais e o escoamento da moeda que circulava no Ocidente para lá o Oriente, né? E aí, esse quadro de fragilidade deixou também o Império muito suscetível a ataques. E foi nessa época que o Império acabou não resistindo às invasões bárbaras e o território acabou sendo fracionado em diversas áreas menores, né, territorialmente falando. Então vejam que aqui nós temos um desenho de um cenário, né, um desenho que prepara o início da Idade Média, e por isso nós colocamos como coincidência histórica a queda do Império Romano do Ocidente com o início da Idade Média. E aí, claro, a Idade Média ela começa, né, por um período de alta, que também teve outros fatos históricos que colaboraram para esse fracionamento de territórios e divisão do poder e enfraquecimento, né, da figura da monarquia. Então, alguns fatos históricos que colaboraram para a sedimentação desse novo modelo político. Carlos Magno, ele foi coroado imperador pelo Papa Leão III, então, com o apoio da igreja, né? E ele dá início ao império chamado de Império Carolíngio. Tá? O que ele faz com esse império com o apoio da igreja? Ele consegue, vocês lembram então que o império tinha perdido territórios, né, para as invasões bárbaras, ele consegue reconquistar alguns desses territórios que pertenceram ao Império Romano e acaba também com isso unificando parte da Europa que havia se desunificado. Claro, isso, né, sob domínio dos francos. Nesse período, ao contrário do que a gente possa imaginar, né, e o que a gente normalmente associa à Idade Média, nós tivemos um grande desenvolvimento social e, inclusive, uma curiosidade sobre a cultura greco-romana. Então, no período da Alta Idade Média, se resgatou muito da cultura clássica greco-romana. Houve, né, um investimento na cultura, né? Em 814, o Carlos Magno acaba morrendo. E quando ele morre, há, obviamente, a necessidade da sucessão do trono. Né? E só que há um conflito sobre a sucessão do trono. Por quê? Porque o Carlos Magno não tinha filhos. Então, em 843, então cerca aí de 30 anos depois da morte do Carlos Magno, o que já dá uma fragilizada no poder, se assina um tratado, que é o Tratado de Verdun. E o Império Carolíngio foi dividido entre os 3 netos do Carlos Magno, né? Porque ele então não tinha filho vivo naquela época para assumir o trono.
Esses três netos, então eles formaram três territórios diferentes, né? A França Ocidental, que ficou com Carlos o Calvo, a Lotaríngia, que ficou com o Lotário, e a França Oriental, que ficou com o neto Luís, chamado também de Germânico, tá? E vejam que essa redivisão, né, ela acaba contribuindo para concretizar o sistema feudal de novo, porque cada vez que a gente fraciona o território e o poder, a gente acaba também enfraquecendo né, o poder que era unificado, tá? E aí, como que surge, então, o feudalismo? O feudalismo, na verdade, muito mais do que um período, né, ele era um sistema político, administrativo, econômico e social que vigorou lá na Europa Ocidental entre os séculos 9 e 11, estimadamente. E por que a gente diz entre os séculos 9 e 11? Porque é claro que o feudalismo ele não desaparece por completo numa data específica, então não há, né, como a gente viu aqui no final da modernidade ou na idade contemporânea, né, regimes terminando por meio de decisão do Congresso. Não, né, não é isso, não é isso que acontece com o feudalismo, mas ele começa a se enfraquecer, a perder força enquanto sistema, né, aos poucos. E ele perdura em algumas regiões da Europa até um pouco depois. Então, é possível a gente falar ainda em feudalismo durante a Idade Moderna, durante a modernidade, porque a gente ainda via algumas manifestações na Europa de feudalismo durante a modernidade, ainda que já esvaziadas de força, ainda que já no seu período final, tá? Então, o feudalismo, ele tinha como alicerce a propriedade da terra, que era fonte de poder político pela nobreza feudal. Esse é um período em que o Estado, enquanto mecanismo de poder, ele fica muito fraco, né? Ele não tem muita autoridade. Quem realmente tem autoridade são os nobres, né? Os proprietários das terras. Então, o que se tem? Um período em que o Estado ele não produz legislação, porque e que acaba sendo, né, virando fonte do direito os usos e os costumes, o direito consuetudinário. E aí, nesse período também se privilegiam os contratos orais, que eram celebrados entre a nobreza e os servos da gleba, né? Então, os suzeranos ou os vassalos, e que não tinham, os servos da gleba, que eram aqueles que não tinham terra, né? Então, eles basicamente exploravam ali uma determinada faixa de terra e pagavam, né, para explorar essa terra, para viver nessa terra, para produzir, enfim. E o nobre, né, que era o suzerano, ele explorava economicamente, até fisicamente, os servos da gleba, tá? Essa é uma fase em que a gente não fala no conceito de nação ou de Estado. Nós falamos em alguns territórios fracionados, em alguns reis, e mesmo esses reis, eles tinham um poder político muito limitado. Ele era um poder político local, como qualquer outro nobre também tinha, tá? Então essa autoridade ela estava bem esvaziada. E haviam, inclusive, algumas instituições, tanto românicas quanto germânicas, que influenciaram muito o sistema feudal, tá? E dentre essas instituições se destacou a ausência de leis escritas
durante esse período. Como eu havia dito para vocês, o feudalismo ele aparece de uma maneira diferente, né, nos diferentes territórios europeus. Então, nos séculos 9 a século 11, ele operou em momentos distintos entre os países da Europa, né? Em grande parte da Alemanha, por exemplo, o feudalismo atingiu o maior desenvolvimento nos séculos 12 a 14, ou seja, depois que normalmente a gente diz ter terminado o feudalismo, né? Quando a gente já acusa ali o fim da Idade Média, né? Que é a Idade Média Baixa. O que ele representa, o feudalismo, né? Para fins de Europa Ocidental? Uma grande fragmentação da Europa. Por quê? Porque os reis da época eles não conseguem sustentar o poder que eles têm diante desses grandes vassalos que eram duques, condes, marqueses, né? E eles acabam inclusive perdendo a autoridade para pequenos senhores de terra. E todos os conflitos, eventualmente, que surgissem entre os senhores feudais, eles eram solucionados por meio da vingança, e a vingança que se chamava vendetta, né? Porque não havia um sistema judicial desenvolvido para isso, tá? Economicamente, os feudos eles eram fechados, cada feudo vivia em torno de si e sobrevivia da própria produção agrícola. O comércio, claro, praticamente não existia nesse período histórico, então se viam poucas manifestações comerciais nos centros urbanos que ainda haviam sobrado, né? Mas tinha um papel muito secundário na sobrevivência, né, daquela sociedade. Algumas instituições que a gente pode destacar, que ficaram presentes na Idade Média, principalmente no regime feudalista. A vassalagem, né? Que eram os vassalos? Os vassalos eram homens livres, mas em que pese eles fossem livres, eles estavam comprometidos com o senhor feudal que abrigava o vassalo no seu território, né, nas suas terras. Ele dava em troca manutenção e proteção, né? Principalmente a proteção militar. A proteção militar na época ela era prestada pelas cavalarias, que eram exércitos particulares. E aí o vassalo ele se obrigava, né, por meio de um contrato solene, que seria fiel ao seu senhor, inclusive ajudando e aconselhando. E outra instituição importante era do feudo, né? O que era o feudo? Era uma formação territorial, né? Então era um grande espaço de terra de um único dono, que era o senhor feudal, e que era cedida para exploração para os vassalos, né? E que por suas vezes tinham os seus servos e que exploravam a terra e pagavam para isso, obviamente, tá? Então, eram quase que pequenas cidades reunidas, assim, né, em regiões. A subsistência dentro do feudo, ela era garantida pela produção do próprio feudo, né? Então, as pessoas que viviam dentro do feudo, elas viviam da sua própria produção, e o feudo era dividido em parcelas de terra, né, entre os vassalos, que a exploravam e ofereciam, obviamente, né, remuneração para os senhores feudais, tá? Isso acarreta, né, o período do feudalismo em si, numa decadência cultural e religiosa. Por quê? Porque a gente vê que não há
uma organização estatal, né? Então, aqui o que a gente nota é o início do direito feudal. O que é o direito feudal? Cada feudo tem uma organização própria que se baseia, claro, no costume, né? Não há produção de leis escritas durante o direito feudal. Então, pelo menos na Itália, o direito romano permanece, mas nos outros territórios a gente vê um desaparecimento do direito romano. Entre os eclesiásticos, o direito canônico acaba sendo mantido, né? E constituído basicamente a única legislação escrita desse período. Eventualmente, haviam alguns assuntos do cotidiano que o direito canônico acabava sendo aplicado, né? Como, por exemplo, no casamento. Tá? Há um momento, entretanto, que o feudalismo ele entra em declínio, né? Especialmente a partir do século XI. O que colabora para o declínio do feudalismo? Os ataques dos bárbaros, as invasões bárbaras, elas diminuem. Na verdade, elas, por um período, elas até não acontecem, elas terminam. E isso gera, né, acarreta num aumento populacional. E esse aumento populacional, ele está em descompasso com a tecnologia agrícola existente na época. E aí se inicia um período de muita fome, né? Um período de crises de fome. Por quê? Porque não há desenvolvimento agrícola suficiente para a população que acaba se desenvolvendo dentro dos feudos. Os servos da gleba e os vilões, eles acabam sendo expulsos dos feudos por motivos banais, obviamente, mas claro, para diminuir o consumo, né, da produção do feudo, e isso é que acaba propiciando o surgimento dos ladrões de viajantes e dos saqueadores de feudos e propriedades, porque no momento em que se expulsam também os servos e os vilões, se enfraquecem os exércitos locais, né, que garantiam a segurança dos feudos. E isso provoca o início de um período de crise de segurança. Nesse mesmo período, pessoal, começam a surgir as cruzadas, que era um movimento militar religioso que também, ó, claro, tinha um objetivo econômico, um objetivo político, social, que foram convocadas inicialmente pelo Papa Urbano II em 1095, lá no Concílio de Clermont. Nesse período também, nós vimos surgir uma peste, que é a peste bubônica, né, na época, conhecida como peste negra, e que foi uma das primeiras pandemias da humanidade e que se estima tenha matado cerca de 2/3 da população da Europa naquele período, né? Nos períodos em que ela se espalhou. A peste bubônica, ela inicialmente, ela se acreditava, né, que ela vinha da sujeira, né? Então do cheiro ruim que tinha nas cidades em razão da falta de higiene, né? E da sujeira com que viviam as pessoas nas cidades. Então, vocês se lembram que a gente teve aí um aumento populacional, né? E isso propicia, então, o desenvolvimento dessa peste. Essa peste, na verdade, ela é transmitida por meio da picada de pulgas, de ratos, né?
ela chega na Europa, na verdade, vindo da Ásia, em algumas embarcações. Então, ela embarca, né, com alguns marinheiros, ela chega nas cidades portuárias europeias e ela se espalha muito rapidamente, porque ela encontra na Europa um ambiente muito propício para o seu desenvolvimento. Então, essas embarcações chegam com as pessoas contaminadas, muitos ratos, obviamente, acompanhando, né? E acaba se alastrando pela Europa e produzindo uma grande matança. Claro que o baixo envolvimento o baixo desenvolvimento científico da época, né, e as crendices populares, e acabou fazendo com que se atribuíssem causas errôneas, né, causas equivocadas à peste bubônica, e inicialmente eles acreditavam, inclusive, que a peste bubônica ela era transmitida pelo mau cheiro, né? Por isso eles usavam essas máscaras na tela, com esse bico de pato. Esse bico de pato, ele servia para colocar ervas, e ervas de cheiro, né? Porque aí se acreditava que a pessoa que usava a máscara com aquelas ervas, uma mistura, né, de ervas, ela não sentiria o cheiro de podre que vivia naquelas cidades e não se contaminaria, então, com a peste bubônica, né. Eles nem imaginavam, na verdade, que era através da picada de rato, né, das pulgas, dos ratos contaminados, que eles acabavam se contaminando. Durante muito tempo, eles acharam que a peste se transmitia de pessoa para pessoa, né, pelo ar, enfim, né, e que isso fazia com que eles acabassem sendo contaminados. Esse foi um período de grande mortalidade, né, inclusive se tem um estudo de que muitas cidades ficaram completamente esvaziadas, e inclusive muitos imóveis ficaram completamente esvaziados na Europa nessa época, porque chegaram a morrer famílias inteiras e não tinha nem quem herdasse os bens daquela família, né, naquela época. Tem uns livros bem interessantes para quem quer estudar sobre o período, né, que vocês podem ler, enfim, eu vou até postar um materialzinho complementar para vocês, para quem tem curiosidade sobre essa pandemia que se causou, né, com o Yersinia pestis, tá? Esse aqui, esse sujeito que aparece aqui na tela para vocês, aqui bem na direita, é o Charles de Lorme, que foi um médico que cuidava da realeza na época, né? Isso no século XVII, e ele é atribuído como o autor desses trajes, dessas vestes muito características aí da época, né? Usadas pelos médicos das pestes, tá? Esse traje, inclusive aqui, ó, ele está exposto lá no Instituto Butantan, em São Paulo. Como eu ia dizendo para vocês, né, nesse período em que também acontecem as cruzadas, acontece uma divisão da igreja, né? Em 1054, justamente em razão de desentendimentos políticos sobre rituais e dogmas da igreja, ocorreu também o cisma do Oriente, que acabou dividindo a igreja em igreja ortodoxa, que é também chamada de igreja cismática grega, e cuja sede era lá em Constantinopla, e o imperador bizantino era o chefe, o patriarca, e a Igreja Católica Apostólica Romana, que tinha a sede em Roma e estava ainda sob chefia do Papa, tá? E para que a gente não fique então com muita informação neste bloco, vou encerrar e já voltamos no próximo para falar sobre essas duas igrejas.